Olá pessoal, a gente volta aqui com mais uma edição, mais um programa do Revelar Comunicação Jovem. E hoje a gente traz para falar com vocês duas figuras que são conhecidíssimas no mundo aí da juventude de Várzea Grande, Cuiabá. Até porque além de dançarinas, serem ótimas profissionais, são pessoas bem comunicativas e antenadas aí na comunicação jovem. Hoje, para a gente conversar, a gente trouxe a Nath Rezende. A Nath é psicóloga, e a Zara Fortes, que é design gráfico. Duas figuras, como eu disse, que vocês vão se surpreender. Mas, para que você saiba mais um pouquinho delas, até para conhecer, eu vou dar aqui o bom dia, boa tarde, boa noite para as meninas, para que vocês conheçam um pouco e a gente entre dentro do assunto. Como vocês estão, meninas? Muito bem, obrigada. Elas não são tímidas, tá, gente? É só impressão. Tímidas elas não são. A Nath e a Zara é um casal, tá, gente? É um casal gay. Já estão casadas... Há quanto tempo estão casadas? Casadas há uns 3 meses. Há uns meses. Há uns 3 meses, juntas há 4 anos. Parabéns! Vamos aplaudir, porque casar... Qualquer um que vai casar hoje tá difícil, né? A pandemia tornou todo mundo tudo caro. Para casar, morar, tá tudo difícil. Então, se elas superaram essa barreira, a gente tem, que aplaudir muito. Meninas, primeiro, muito obrigada por estarem aqui. A gente vai abordar um assunto aqui que eu sei que é confortável para vocês, porque vocês já passaram por essa fase e a gente está aqui para levar para dentro da casa do nosso colega jovem, da nossa mãe, pai, que está aí do outro lado da telinha, quais são os caminhos que a gente pode adotar quando um filho escolhe uma opção, esse termo mesmo que a gente usa, né? Uma orientação sexual. É que eu tô aprendendo muito com elas hoje, tá, gente? Quando o filho escolhe uma orientação sexual e que o pai consiga uma aceitação, né? E um desenvolvimento de convívio aí harmonioso, para que não cause esses embates que estão acontecendo. A gente estava comentando aqui com as meninas, nos bastidores, o que mais acontece é esse conflito interno que gera expulsão de casa, ou gera uma depressão, ou gera um conflito até que causa coisas piores, né? E para contar para vocês que essa jornada aí, ela pode ser uma jornada de batalha, de luta, de ceder, de entender. As meninas vão falar com a gente sobre isso, para que você fique ligado e também possa aí caminhar com calma nas suas decisões. Meninas, eu quero começar aqui perguntando para vocês, que qual de vocês puderem falar, né? Vocês estão há 4 anos juntas, como vocês comentaram, recém-casadas. Eu quero começar do princípio. Há quanto tempo que vocês descobriram a orientação sexual de vocês? Quer começar? Pode ser. Foi basicamente aos meus 17 anos, né? Digamos que eu me considero uma descoberta tardia, né? Porque eu tinha uma certa curiosidade borbulhando ali, só que eu nunca fui de dar muita atenção pra isso. Então foi só aos meus 17 que eu fui dar liberdade, que eu terminei o meu namoro na época com um homem, que eu falei, não, agora eu vou dar voz a essa curiosidade que sempre esteve latente, né? Que foi que eu comecei a ficar com a primeira menina que eu tive interesse, e foi algo que me despertou, assim, eu falei, nossa, realmente, interessante. E aí foi que continuou, de repente pareceu que o meu interesse em homens foi diminuindo. Não vou falar que é zero, porque eu sou uma pessoa que me considero pansexual, né? Mas eu hoje tenho, né, preferência em mulheres, e foi dessa forma assim que eu me descobri. E você, Zara? Eu não tive essa fase de descoberta nem transição. Comigo foi tudo muito fluido. A primeira pessoa que eu fiquei foi um menino, mas logo em seguida eu já fiquei com uma menina. Eu era muito nova, eu tinha uns 11 anos, um beijinho de criança em casa. É isso, eu não tive essa fase de descoberta, sempre fui. E como que foi, eu estava conversando aqui com a Nath, pelo que eu entendi, com você foi mais difícil na relação família. Uhum. E como eu falei no princípio da entrevista, a gente quer deixar claro para as famílias que pode sim ter um convívio bom de adaptação,
mesmo que seu pai ou sua mãe não tenha essa aceitação imediata. Aí eu quero que você conte pra gente, Nath, como é que foi isso, essa etapa, você contar para sua mãe, você se abrir, entendeu? Nesse momento de descoberta, até o momento realmente que você falou assim, mãe, ó, senta aqui, vamos conversar. Foi bem difícil, porque minha mãe sempre desconfiou de mim, né? Ela sempre desconfiou muito da minha sexualidade, ela me perguntava porque, com o passar dos anos, eu já não estava performando muito feminilidade. E minha mãe sempre foi uma pessoa bem criteriosa quanto a isso, né? Que mulher tem que ser feminina, mulher tem que passar maquiagem, tem que fazer unha, tem que usar saia, sabe? Essas coisas assim. Ela sempre foi muito o tipo de mulher que meio que exige performance de feminilidade. E aí eu comecei a mudar e eu já tinha interesse em outras mulheres, eu já sabia. E ela me pressionava, falava, e aí, você gosta de mulher? E eu ficava, não gosto, sabe? Aquela negaçãozinha pra família. Só que era óbvio que não era, mas ainda assim negava, sabe? Mas foi bem difícil, porque ela ficava me impressionando e eu negava, mas ela sempre me olhava desconfiada, porque no fundo ela sabia. Eu também sabia, todo mundo sabia, só que não queria falar, né? E aí teve esse problema até que eu tive que conversar com a psicóloga, que eu frequentava na época, e falava, olha, eu não sei como minha mãe vai reagir, porque ela era meio homofóbica. Só que a minha psicóloga foi me acalmando, né, falando das possibilidades, analisando friamente, né, como minha mãe reagiria, pela forma como eu conheço ela. Até que, depois de um tempo namorando a Zara, que eu falei, não, tem que ser agora, porque eu não posso manter a Zara em segredo, porque eu amo ela, né? Eu amo ela, eu tenho que falar, não posso deixar em segredo. Até foi por isso que eu cheguei, mãe, precisamos conversar. Aí foi nesse ponto que eu falei pra ela sobre a minha bissexualidade, na época, né, que eu me considerava bissexual, que eu contei pra ela, foi bem difícil. Mas, aos poucos, as coisas foram se ajustando. Então não houve, a gente pode falar aqui que não houve um enfrentamento agressivo, um enfrentamento violento. Foi uma questão realmente de você ter sido sincera com ela respeitar, por mais que ela não gostasse, não aceitasse, mas ela não foi violenta, não foi agressiva. E aos poucos, posso dizer que houve um período de adaptação no convívio de vocês em relação à sua escolha. Seria isso? Isso mesmo. Foi bem difícil no início para ela conseguir se adaptar a essa nova realidade, né? Às vezes ela não aceitava, no início ela não aceitava. Ela ainda perguntava, tipo, quando eu vou arranjar um namorado? Porque ela não conseguia acreditar que existia a bissexualidade. Ela não conseguia acreditar que eu conseguia gostar de um homem e de uma mulher da mesma forma, né? Ela não entendia, ela nunca conheceu isso. Então ela demorou um pouco para aceitar, né, que eu gostava dos dois, que eu era apaixonada pela Zara. Até que, com uns anos depois, ela foi se adaptando. Ela foi conhecendo a Zara também. É tudo uma questão de adaptação. E você, Zara, nesse processo que você falou que foi mais fácil e tudo mais, neste processo, você acredita, dentro da sua experiência, que tem que existir um diálogo entre a família, mas um diálogo realmente de respeito, onde eu explico o que eu desejo, o pai e a mãe explica e ambos tentam entrar num consenso para que as decisões de todos sejam harmoniosas e acabem cada um porque assim, o que interessa é ser feliz, né? E eu vejo assim que o pai e a mãe têm a vida deles e o filho tem que ter a vida deles, mas como a gente estava conversando antes, não pode entrar esse conflito, gerar essa agressividade, até porque a maioria dos pais e filhos são de épocas diferentes, né? Sim. Conceitos morais diferentes e tudo mais, se é assim que eu posso dizer. O que você acha, dentro da sua experiência, que deve acontecer entre uma família para revelar uma situação assim? Então, primeiramente tem que ter paciência de ambas as partes. Primeiramente, a pessoa que vai se assumir, ela tem que entender que os pais são de uma geração diferente, teve outra educação, tem outro conhecimento. Então, tem que inserir de uma forma pacífica, de uma forma até inteligente, aos poucos, quem sabe, demonstrando que não tem nada de errado em ser LGBT. Não é um monstro de 7 cabeças que normalmente essa geração antiga acha que sei lá, vai estragar toda a família, a pessoa vai deixar de prestar por ser LGBT. Não, continua sendo aquela pessoa que você criou com carinho, que você viu crescer.
ela só gosta, sei lá, de alguém do mesmo sexo, e isso não afeta em nada o convívio. Depois que a pessoa passa a conviver, percebe que é algo natural, não tem nada demais nisso. É isso que as pessoas têm que entender. Então, na hora de assumir, tem que ter a passividade de ambas as partes, um para ouvir, o outro para falar também, porque às vezes a pessoa quer se assumir e se assume de uma forma agressiva, fazendo com que a outra pessoa se retraia e dificulta mais a aceitação, sabe? Hoje em dia, meninas, a gente, infelizmente, é um assunto que não cala, ainda mais nesse período que a gente teve aí de polarização política, da questão do preconceito, né? A gente, infelizmente, temos gestores aí, que a gente não vai citar nome, porque não é o nosso viés aqui da entrevista, mas temos gestores aí que pregam o ódio com o preconceito. Está cada vez mais visível, né, na sociedade. Como lidar com o preconceito? Como que vocês hoje conseguem conviver, viver nos ambientes e lidar com esse tipo de situação? Quer falar? Pode ser. Então, felizmente, né, a gente não passa por esse tipo de situação tão corriqueiramente, né? A gente pode contar nos dedos as situações em que passamos esse tipo de preconceito, de violência, mas nos momentos em que a gente passou, o que mais assim, predominou de sentimento foi o medo. Eu diria que a gente sente medo, assim, em questão de violência, em questão de opressão, né? Mas o que podemos fazer é buscar a conscientização, é buscar um número maior de pessoas, sabe, fazer igual estamos falando agora, né? Expandir para as pessoas, né? Naturalizarem esse assunto, porque existe sim uma demonização dos LGBTs, existe uma demonização da nossa forma de amar, sabe? As pessoas têm essa mania, tipo, fora da nossa bolha, porque querendo ou não, a gente vive numa bolha social. Fora da nossa bolha tem a demonização de que a gente quer acabar com a família, né? Tem sempre esse discurso de ódio que é para permanecer, né, o preconceito acima dos LGBTs. Mas o que a gente precisa fazer é principalmente a naturalização da nossa forma de amar. Naturalização da pessoa que pode amar outro sexo naturalmente, o sexo igual, o sexo oposto. É normal, é só uma forma de amar diferente. Entende? A gente não quer destruir a família de ninguém, na verdade, ao contrário, a gente só quer construir a nossa em paz, construir com os nossos direitos, sabe? E ser respeitado, apenas isso. Vocês, meninas, acreditam que hoje o Brasil, acho que tem até uma pesquisa que o Brasil é um dos países mais violentos em relação ao LGBT e a relação também ao preconceito com racismo e outros tipos de preconceito que existem, xenofobia, né? É o que mais tem aparecido ultimamente, né? É a questão do preconceito. Sim. Você acha que essa questão, como vocês falaram, de conscientização, falta essa questão de conscientização desde a questão educacional dentro das escolas, para educar os alunos a respeitarem, as nossas crianças, os nossos jovens, a respeitarem as diferenças? Com certeza, eu acho que isso deve expressivo, não exatamente dentro de casa, mas é uma consciência que os pais deveriam passar para os filhos. Só que muitas vezes nem os pais têm essa consciência, então fica difícil. Ainda bem que os jovens de hoje têm mais acesso a conteúdo, então acaba que os jovens têm uma aceitação mais fácil, porque eles têm acesso a esse conhecimento e convívio com pessoas que já são do meio, que são diferentes. Então, graças a Deus, a nova geração está vindo aí muito mais conscientizada do que os pais. Então, aos poucos está melhorando, eu acredito nisso. Galera, é complicado, a gente fala de um assunto bem delicado, porque hoje, quando a gente comenta os assuntos relacionados, gosto de falar assim, diferente. Não tem diferente, todos somos iguais. Independente das nossas escolhas, todos somos iguais, né? Só que, como vocês falaram no princípio, os pais foram educados em outra época, e acabam tendo essa resistência, sendo que hoje a gente sabe que a liberdade de escolha tem que ser respeitada em todos os âmbitos, né? Não é somente na questão de orientação sexual. Mas como eu estou aqui com a Nath, com a Zara, também vou explorar um assunto que é curioso. Nós estávamos conversando antes e eu
na minha dúvida e tudo mais, na falta de conhecimento, perguntei para as meninas sobre essa questão binário. Elas estavam me explicando aqui como que se define no pronome, né? E tal, que pode ser chamado de ele e ela, o pronome neutro não é tão bacana. Eu quero que vocês falem um pouquinho sobre isso, para que as pessoas entendam, quando vem um casal, né? Um casal gay, eu vou chamar ele de ela, ele de ele, entendeu? Como que é isso? Porque se a gente está querendo desmistificar, fazer com que as pessoas entendam, né, os direitos de vocês, a gente tem que mostrar para eles até onde vai os direitos de vocês. Né? Se puder falar um pouquinho sobre isso. Então, quando a gente, eu vou falar assim, um caso particular nosso, né, que nós nos consideramos gênero fluido, né, que o nosso gênero, o que significa? Ele flui no gênero masculino, tanto no gênero feminino. E aí, nesse caso, por exemplo, eu sei que é um pouco confuso, mas, por exemplo, tem momentos em que o nosso sentimento, a gente se sente como um homem, por exemplo, certo? E aí a gente gosta de ter a expressão de gênero masculina. Mas como saber que pronome você vai nos chamar? Pergunta. É sempre interessante, porque é sempre interessante pensar no conforto do outro. Assim, por exemplo, a senhora não vai se sentir confortável se eu começar a chamar a senhora num gênero masculino, certo? Tipo, você tá lindo, sabe? Então sempre pergunta, você vê uma pessoa expressando o gênero masculino, você pergunta, com licença, desculpa incomodar, mas como você gosta de ser referida? Que gênero, qual é o seu pronome? Aí a pessoa, eu gosto de me chamar ele dele. Então você fala, nossa, gostei dessa roupa, você tá lindo. Ou, sabe, no gênero masculino, porque a pessoa já identificou falando que ela quer ser tratada no masculino. No nosso caso, é o ela dela e ele dele, né? Então, qualquer um do gênero a gente se sente confortável, mas nunca deixe se fazer apenas por um gênero. Se alguém falar, eu me considero uma pessoa gênero fluido, e eu gosto que fala ou ele dele ou ela dela, e você tratar ela só no masculino, e nunca tratar no feminino, aí você vai estar invalidando ela, entendeu? Porque é fluido, não é fixo. Entendi. Espero que você de casa também tenha entendido. Se você não conseguiu entender, busca, gente. Vai no Google, como diz o Google, tem tudo hoje, mas busca uma referência realmente fundamentada. Não vai buscar qualquer pesquisa, tem que ter uma pesquisa fundamentada. O que é fundamentado? Oficial, que vem de um órgão oficial, que vem de pessoas que vivenciam isso. Porque se você pega as pessoas que vivenciam isso, com certeza você vai ter mais bagagem para falar sobre o assunto. E está falando sobre isso, até porque assim, é um assunto pertinente. A gente bate na tecla sempre que vivemos dias de ódio, plantado por pessoas que deveriam estar nos ajudando, infelizmente, né? E eu sempre prego que o que vale é clichêzão, mas o que vale no final sempre é o amor. O amor tem que prevalecer. Então o amor entre as famílias tem que prevalecer. O amor entre você, filho, você, pai, mãe, irmãos, tem que prevalecer. Não é a escolha da orientação sexual do seu filho que vai fazer deixar de ser teu filho. Não é a escolha da orientação sexual sua que vai deixar de sua mãe e seu pai serem sua mãe e seu pai. Então, se vocês continuarem tendo um diálogo, como a Nath comentou, como a Zara comentou, uma conversa sadia, respeitosa, é fácil? Claro que não. Só sabemos que é difícil quem vive, não é verdade? Elas vivenciaram, sabem que é difícil. A Nath teve uma vivência mais complicada na escolha dela, ao revelar a escolha dela, do que a Zara. Mas ambas estão juntas com uma única finalidade: viver em paz, viver no amor, viver no carinho, no respeito e respeitando ambos. Por isso, moçada, para finalizar com vocês, o que eu quero? Que cada uma de vocês deixe uma mensagem para essa juventude. Esses adolescentes que estão saindo lá dos 12, dos 11 anos, que estão se descobrindo, vendo realmente o que quer, que na maioria das vezes já querem enfrentar o pai e a mãe, brigar, xingar por uma aceitação,
Ou vice-versa, o pai e a mãe querem mandar embora por causa de uma aceitação, ou acham que o filho está louco, que o filho está doente. Então, quero que vocês, cada uma de vocês, deixe uma mensagem, tanto para o pai, para a mãe e para os filhos, para que eles possam conseguir, no princípio, viver em paz. O meu conselho é ter paciência, porque quando você vai se assumir, às vezes seus pais podem agir de forma agressiva. Então você tem que dar tempo ao tempo. É isso. Eu já tinha falado isso antes, mas essa é a única forma. E se você é de um lar que seus pais, ou provavelmente o pai é muito agressivo, poderia ter uma reação ruim, primeiro eu aconselho conquistar a sua independência para depois ter essa conversa, porque aí não vai ter perigo de você ser mandado para rua ou ter para onde correr caso os pai ameace bater ou algo do tipo. Esse é o meu conselho. E o seu? Bom, a gente tem que entender que pessoas são pessoas, cada um tem sua personalidade. Uma pessoa pode ter um descobrimento tranquilo, sair do armário de forma tranquilamente, outras não, né? Às vezes, quando a questão fica muito pesada, você tem que avaliar a sua saúde mental, né? Avaliar se aquilo que você está sofrendo não é violência, né? Porque aí você tem que acionar a conselho tutelar, se você for menor de idade, senão você pode buscar ajuda em casa de apoio, né? Mas tem que entender que as coisas são devagares, né? Elas são lentas, elas são graduais, então, minha mãe não reagiu bem, meu pai não reagiu bem, tudo bem, você vê, tem que passar 1 mês, 2 meses, você vai conversando com eles, vai passando um tempo, porque isso também, às vezes, é muito resultado de um pouco convívio, de uma pouca interação, a pessoa já não se conhece, já começa a ver como estranho. Então, você tem que, sim, fortalecer a relação de vocês para você conseguir soltar esse tipo de bomba para eles, porque, né, dependendo, a pessoa pode ver isso como uma coisa ruim. Mas é sempre avaliar, se for uma questão de violência, porque não tem apenas a física, né? Se for questão de violência, é interessante você buscar apoio em outros familiares, né? Se persistir em conselho tutelar, e esse é o meu conselho. E não me esconder, tem gente que se atrai a vida inteira por causa que tem medo de ser rejeitado pela família e acaba mergulhando na depressão, porque, enfim, essa não é a natureza dela. Pessoa LGBT e quer se manter num relacionamento cis, hétero, porque a família exige isso dela. Se assuma, se livra disso, não tem outro jeito, senão uma pessoa vai ficar infeliz pelo resto da vida. Com certeza, meninas, é aquilo que a gente falou, vamos continuar falando. Você tem que ser feliz. Eu vou falar como mãe aqui pra vocês. As meninas têm idade pra ser minhas filhas. Você tem que ser feliz, você tem que buscar a sua felicidade. A sua felicidade não é a felicidade do seu pai e da sua mãe. Isso não significa que você não tenha que respeitá-los. Porque a maior felicidade é aquela quando você está em harmonia com todos. Então, se você conseguir conciliar essa harmonia com as pessoas que estão com você, que convivem com você, isso vai ser maravilhoso para a sua vida. Mas a felicidade é sua. Porque não adianta você cair em depressão, tentar algo, como a Zara falou, depressão, tentar algo contra a sua vida, porque isso não vai resolver, isso vai trazer tristezas e angústias. E para você, pai e mãe, vamos lá, está na hora da gente ficar antenado, da gente caminhar realmente como tem que caminhar. Aceitar a escolha do seu filho, aceitar a escolha do próximo. Isso não deixa de ser família, pelo contrário, eu estou do lado de um casal aqui, 2 pessoas maravilhosas, que vão construir uma família e vão ser mais uma família aí para dar exemplo para a nossa sociedade. E você que está em casa tem que ter essa percepção, que família é amor. E amor é o quê? É uma convivência em harmonia, com tranquilidade, em paz. Primeiramente, busque aceitar a escolha do seu filho. E filho, busque ter paciência, porque os pais são de outra era. Nós temos que caminhar muito ainda para entender vocês que são dessa geração. A gente fica por aqui. Agradeço Nath e Zara. Obrigada pela presença aqui de vocês.
tá? Eu vou trazer mais vezes as meninas para conversar com a gente, porque o nosso público é jovem, a gente fala para o jovem e preocupado com o jovem. Obrigadão e até mais. Tchau. Tchau, obrigada.